Esse vídeo aqui eu tô fazendo, pessoal, para você que se sente ou que se sentiu sozinho durante muito tempo, né? Para você que se contraiu, né? Seja numa vida online, seja numa vida em sentimentos, né? E primeiro eu gostaria de falar uma coisa para vocês e deixar bem claro, tá, pessoal? Por mais que pessoas queiram dizer isso para você, você não é um patinho feio, você não tem uma vida diferente das outras. Muitas pessoas sentem o mesmo que você. E eu tô falando isso aqui, pessoal, porque eu sou essa pessoa que passei por isso durante muitos anos, tá? Então eu sei exatamente o que você está sentindo, eu sei todos os sentimentos que você passa, eu sei os seus anseios, né, a sua ansiedade. Então esse vídeo é exatamente para você, pessoal, que se interiorizou, né? Então quando a gente faz isso, a gente na verdade está querendo fugir de um mundo aqui fora, né? Que muita gente gosta de criar uma visão muito romântica sobre ele, mas eu tenho certeza que você já sentiu na pele isso, que o mundo aqui fora não é nada fácil, né? Desde a nossa infância até a nossa vida adulta, a gente vai passar por situações que são muito desconfortáveis, né? E é isso que faz com que muitas pessoas, né, caiam nessa coisa de querer se interiorizar, entrar na internet, nas redes sociais, enfim. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo, pessoal. Então, o vídeo também ele vai tratar do seguinte tema, né, que muito do que a gente passa na nossa vida, na nossa infância, adolescência, vida adulta, está em relação às nossas expectativas que a gente gera sobre as coisas. Tá? Existem coisas que são reais, são fatos reais que acontecem conosco, mas muito do que a gente acaba sofrendo é porque a gente acaba colocando uma expectativa muito maior do que realmente a coisa ela é. Tá? Então eu vou dar aqui alguns exemplos práticos da minha vida. Tá? Então se você passou por isso, acho que é muito legal você assistir esse vídeo, pessoal, porque com certeza você vai se identificar com alguns pontos que eu vou trazer aqui. Aí eu fiz uma ordem cronológica, né? Então, seguindo desde a infância, adolescência, vida adulta, e o que que isso acaba influenciando, né? Até quando a gente chega na vida adulta, mas é o que eu falei no comecinho do vídeo, não se preocupe com isso, pessoal, tá? Por mais que você tenha uma adolescência tardia, por mais que você tenha esse processo que você acha que é diferente dos outros, tá? Sempre há tempo para a gente recomeçar, sempre há tempo para a gente começar a ver o que a gente fez de errado, né? Basta a gente olhar para nós mesmos e entendermos quais são os padrões, né, de comportamento que nós temos, que nós tivemos desde a nossa infância, adolescência e vida adulta, e assim a gente conseguir ter uma vida mais saudável. É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, tá bom? Fala pessoal, belezinha? Como é que vocês estão? André aqui na área para mais um vídeo do canal. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar, como eu disse, né, trazer toda essa perspectiva minha de quem já tem 39 anos, para quem já viveu certas coisas, né? Eu sou de uma outra era, né, pessoal, de uma era onde a internet ela acabou se transformando, né? Então, assim, diferente dessa juventude que já está inserida, né, nesse mundo digital, eu peguei exatamente essa fase de transição, né, onde tinha lá a internet de escada, então, ou seja, não tinha, era muito caro ficar na internet, né? Então a gente acabava ficando até que tempo demais, mas comparado com essa juventude de hoje, a gente acabava ficando muito menos tempo. Mas na minha adolescência eu peguei exatamente essa virada, né, quando veio as internet de banda larga, né, então a gente acabou pegando essa fase de transição, né, pessoal. Então isso fez com que pessoas que já tinham essa vida, como eu tinha, né, de ter uma vida mais online, então toda a minha adolescência foi baseada nisso, né, então meus primeiros relacionamentos, né, as primeiras experiências, né, amizades, enfim, foi tudo desenvolvido através dessa vida, digamos, online, né, então tudo isso tem o seu preço, né, tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha uma adolescência tardia, né, a minha adolescência praticamente veio quando eu entrei na faculdade, né, então assim, eu já vou logo dizendo, né, pessoal, para quem tem uma visão meio romântica do que é a infância e a adolescência, para mim, eu acho que são dois momentos terríveis da nossa vida, né? Pode não ser terrível para quem era popular ou para quem era bonitinho, né? Mas para mim, no meu caso, foi terrível, né? Ainda mais imagina uma criança de na quinta série que tinha 10 anos, era o menor da turma, um oclão fundo de garrafa, então vocês podem imaginar o tanto que eu sofri com isso, né? O quanto que eu tive que lidar com isso. Então, na verdade, o fato de você ser criança, pessoal, você simplesmente tem que lidar com assuntos que são muito sérios, assuntos que são muito delicados, assuntos que até mesmo adultos hoje em dia não conseguem lidar, e você é apenas uma criança, né? E quando você é a criança, e quando você passa por tudo isso, e você vê numa figura, por exemplo, de um professor que era a pessoa que deveria te proteger, a pessoa que deveria cuidar, que deveria zelar por você,
quando essa figura é a pessoa que está fazendo esse tipo de exposição para você. Foi o que aconteceu comigo, tá? Então vocês podem imaginar o quanto que isso acabou afetando, né, toda a minha autoestima desde quando eu era criança. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo, pessoal, mas para demonstrar e ficar mais facinho, eu vou colocar no próximo bloco aqui do vídeo, vai aparecer uma linha cronológica, né? Então, fase de criança, adolescência e vida adulta, tá? E daí eu vou falar sobre cada uma delas, né? Um pouquinho de cada uma delas, e vocês vão talvez acabar se identificando com alguma delas, né? Para vocês verem o quanto que isso realmente acontece, é mais normal do que a gente imagina, né? A gente acaba, às vezes, achando que isso está acontecendo só com a gente acaba se cobrando demais, a gente fica pensando, meu Deus, será que eu sou esquisito? Será que isso está acontecendo só comigo? Por que que isso acontece comigo? E muitas vezes a gente não tem que ficar se preocupando com o porquê, tá, pessoal? A gente tem que entender quais são os padrões que a gente está tendo ou que a gente teve lá atrás. Então, antes de tudo, já vou logo dizendo que uma dica que eu dou aqui para vocês que querem entender um pouco melhor sobre você mesmo, né, façam uma terapia, tá, pessoal? Desde cedo, tá, já comecem fazendo uma terapia, que isso com certeza vai fazer você se entender muito melhor, tá? Para você que tem uma visão negativa, como eu tinha da terapia, no sentido de achar que era melhor para os outros e que eu não precisava, a partir do momento que eu comecei a entender o quanto que ela está sendo importante para mim, o quanto que ela poderia me ajudar e o quanto que a gente não precisa ser forte o tempo todo, isso acaba fazendo com que a gente tenha um desenvolvimento muito maior, tá? Então, a dica primeira que eu dou é faça terapia, pessoal, quanto antes, tá? Você não precisa esperar ter um problema, tá? Você pode fazer a terapia simplesmente para você se conhecer e você se antecipar frente a alguns problemas que você possa ter na sua vida, tá certo? Então a terapia ela vai te ajudar também nisso, a você se conhecer, a você ver padrões de comportamento que você tinha antigamente, que você pode reduzir e fazer com que você tenha uma vida mais saudável, tá bom? Então vamos lá, pessoal, deve estar aparecendo para vocês aí, né, a fase de quando a gente é criança. Eu me lembro de muito pouca coisa quando eu era criança, né? Pelo menos até os meus 8, 9 anos, eu vou chamar de fase criança até os 8, 9 anos, tá? São poucas as memórias que eu tenho, acho que exatamente pelo fato de quando a gente é criança, a gente passa por situações muito mais traumáticas do que boas, tá? Então, as poucas lembranças boas que eu tenho são realmente lembranças em relação à minha família, né? Eu lembro muito bem quando eu era pequeno, né? Minha avó, por parte de pai, ela me chamava de Tico, né? Pelo fato de eu ser muito pequenininho. Então, ela acabava, né? Fazia eu sentar no colo dela, cortava maçã para eu comer. E a própria minha avó também, por parte de mãe, né? Ela sempre almoçava com a gente, né? Então, era muito normal ela vir em casa para almoçar conosco. Ela sempre acabava trazendo algumas guloseimas, então cada uma das avós, cada um dos nossos parentes tem uma forma diferente de tratar conosco, né? Então, essas são as lembranças afetivas que eu tenho em relação à minha família, e claro, viagens em família, enfim. Mas se for pensar em relação à escola, pessoal, para mim a escola ela foi extremamente traumatizante, né? Então, como eu falei, imaginem vocês sendo a criança menor da sala, então não era nem o menino menor entre os meninos, não, eu era a criança menor da sala até a quarta série, eu fui a menor criança da sala, tá? Então, vocês imaginam nesse mundo machista que a gente vive, né, o que que isso implica, né? Cheguei a usar aqueles tampões no olho por conta de óculos e tal, então realmente foi um inferno a minha vida quando eu era criança. A gente acaba tendo que criar aí diversas estratégias, né? A gente tem que ficar pensando em coisas mirabolantes para tentar ficar driblando essa questão da gente não acabar não ficar sendo esquecido, né? Então, a vida de criança realmente foi uma porcaria em relação à escola, e é o que eu falo, né? As pessoas gostam de, às vezes, ficar romantizando muito, falar que é muito legal, se socializar e tal, mas as crianças, a maior parte delas, ou pelo menos boa parte delas, são crianças que já são ruins, já mesmo, né? Eu sofri muito por conta disso, muito bullying eu sofri por conta disso. Então foi realmente um momento da minha vida que foi muito difícil mesmo, né? Daí você acaba depois se juntando com um grupo de amigos que são pessoas que partilham dos mesmos pensamentos que vocês, né, pessoal? Então, muito provavelmente, assim como eu, vocês têm amigos hoje em dia que são aqueles amigos que vocês construíram quando vocês eram criança, né, exatamente por terem passado pelo mesmo que você passou, né, por terem passado por situações parecidas. Então, comigo foi assim, né? Então, eu tenho aquele grupo de amigos que são pessoas que passaram por mesmas situações do que eu, né? Então,
Então foi nesse período, né, entre o finzinho de ser criança e o começo da adolescência, que eu me inseri nesse mundo, digamos aí, vou chamar de digital, tá? Nesse mundo online, não era nem digital, antigamente, era online. Então, jogos online, né? Então, toda essa questão de relacionamentos, né? Os chats, né, que tinha, bate-papo da UOL. Então, enfim, toda a minha vida ela foi construída ao entorno dessa vida digital, nesse mundo online. Então vocês imaginam, é como eu falei lá no comecinho do vídeo, a gente acaba entrando nesse mundo por quê? Porque a gente está querendo fugir, na verdade, do mundo real, né? Existe um mundo real, que é um mundo que a gente desconhece, é um mundo que traz muita ansiedade, é um mundo que a gente acaba ficando com medo, então a gente acaba entrando nesse mundo pensando que a gente está sob o controle dele. Só que, na verdade, a gente vai se afundando cada vez mais, né? A gente acaba deixando que isso influencie na nossa vida, ou seja, muitos momentos eu deixei de dormir, muitos momentos eu deixei de fazer outras coisas muito mais saudáveis que me impediam, né, e faziam com que eu ficava entrando, né, nesse mundo como se fosse uma proteção minha, tá certo, pessoal? E aí, como eu falei, né, então, no próximo bloco eu já vou dizer que já foi a virada de chave, né, assim, quando eu saí da fase de criança para adolescência lá pela década de, né, comecinho de 2000, mais ou menos, que foi quando veio essas internets aí de banda larga, foi aí que se potencializou. E por que eu estou dando esse exemplo meu, pessoal? Porque é, as tecnologias, elas podem ser diferentes, né, mas as situações, elas são muito parecidas, né? Então, hoje em dia, existem situações que você pode estar vendo esse vídeo, pessoal, que você também está sentindo isso, né? Que você está exatamente nesse mundo digital, você está nas redes sociais, exatamente por você estar fugindo de algo que está acontecendo aqui, né? Então a gente acaba muitas vezes, né, por conta de experiências que nós mesmos tivemos ou experiências que a gente ouviu, a gente acaba ficando com muito receio, né, de ter uma vida normal, vamos assim dizer, e achar que a gente precisa se adentrar cada vez mais nesse mundo. E a gente acaba caindo numa armadilha, né? Porque ou a gente enfrenta o mundo do jeito que ele é, a gente vai cair, vai tropeçar, vai ter que levantar e vai cair de novo, ou a gente se protege, né, achando que a gente vai se proteger, quando na verdade a gente está só postergando algo que vai acontecer lá na frente, que vai ser exatamente a mesma coisa, que você vai ter momentos bons, momentos ruins, enfim, então a gente acaba, na verdade, mentindo para nós mesmos, né, pessoal? A gente acaba achando que a gente vai se esconder, quando na verdade a gente está só postergando algo que vai acontecer lá na frente e que é natural, tá, pessoal? Já vou logo dizendo que é extremamente natural. Tudo que você vai passar, as frustrações, os momentos bons, os momentos ruins, tudo isso faz parte do amadurecimento, só que exatamente esse medo que a gente tem do novo, esse medo que a gente tem de enfrentar desafios faz com que muitas vezes a gente acabe procurando, né, se proteger ao invés de enfrentar aquilo que deve ser enfrentado, não é mesmo? Aí chega a nossa adolescência, né, pessoal, quando a gente tem, digamos aí, vou chamar de 13, 14 anos, tá? Então a gente começa a entrar naquela fase onde a gente acaba querendo provar muita coisa, né? A gente acaba querendo mostrar que a gente entende muito, a gente acaba ficando meio rebelde, né? Mesmo todo adolescente já teve a sua fase meio rebelde, né? Mas no meu caso, foi uma adolescência que ela foi, digamos que fora do padrão, né? Como eu era aquela criança que era uma criança muito introvertida, tinha lá as minhas amizades, mas eram amigos muito mais ligados a jogos, né, coisas assim do tipo. A minha adolescência também foi nesse sentido, né? Então foram horas e horas jogando jogos online, horas e horas passando muito tempo na internet, né? Então, como eu falei, meus primeiros relacionamentos, meus primeiros encontros, essa juventude não vai entender o que é isso, né, pessoal? Mas antigamente a gente se relacionava, né, por meio de chats, né, online, como por exemplo o chat da UOL, né? Então a gente tinha muita surpresa, né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente não ter essas surpresas, né? Com Tinder, essas coisas todas, mas já passei por situações bem engraçadas onde você conversava com uma pessoa e a pessoa era totalmente diferente, você não tinha o que fazer, enfim, ou a pessoa se decepcionava com você também, ela achava que você era alguma coisa e você tinha uma foto totalmente diferente do que
você era, enfim, são situações que são bem engraçadas se você for pegar para pensar lá atrás, né, e hoje em dia isso é um pouco mais difícil de acontecer, né, pessoal, a gente acaba tendo muito mais acesso, né, a como a pessoa é, a vida social dela, enfim, se a pessoa é uma pessoa ativa, tem Instagram, Facebook, você acaba conseguindo ver exatamente como ela é, né, Tinder, enfim. Então, mas a minha vida sempre foi assim, né, pessoal? Foi uma vida muito reclusa, uma vida muito escondida. Então, a minha adolescência ela acabou fazendo isso também. Né? Então, muita coisa que adolescentes comuns tinham, né, dessa questão de se relacionar com outros adolescentes, tal, ter relacionamentos normais, isso eu não tive, né? Então, eu acabei tendo isso apenas na minha fase adulta, né, no começo da faculdade. Então, isso fez com que as experiências que eu teria quando eu era adolescente, eu fui ter só quando eu era adulto. Então, isso acabou trazendo algumas consequências, mas não que isso também seja algo que estragou a minha vida, simplesmente postergou, né? Como eu falei para vocês, pessoal, tá? O fato de você ter essa vida, né, que você se esconde muito, né, que você não tem uma vida, digamos assim, normal em comparação com os outros, isso não te faz melhor nem pior do que ninguém, tá? Não é porque a pessoa ela teve uma vida normal que ela é uma pessoa mais inteligente, ou que ela é uma pessoa mais capaz, ou que ela é uma pessoa mais vivida que você. Ela simplesmente teve experiências mais cedo do que você, tá? Mas essas pessoas que tiveram essas experiências podem ser que são pessoas muito menos evoluídas que você, que nunca teve esse tipo de experiência. Então não se preocupe, tá? Fica tranquilo que tudo isso é um processo natural, que cada um vai ter o seu tempo, cada um tem o seu tempo de maturidade, e é por isso que eu falei lá no comecinho do vídeo, o que importa é você entender, né, quais são os comportamentos que você tinha desde quando você era criança, né, por isso que é importante a gente ver, né, analisar o quanto que a gente conseguir lembrar da nossa adolescência, né, infância, o que que a gente fazia lá atrás, né, de, digamos, de errado, e o que que você pode corrigir para que na sua vida adulta você não sofra as consequências daquilo que você fazia lá atrás, tá certo, pessoal? Mas não se preocupe, tá? Porque tudo que você deixou de passar na sua adolescência, e você vai passar a ter na sua vida adulta, é normal, tá bom? Mas você só precisa ter um pouquinho mais de cautela, porque você já não é mais uma criança, né? Você já não é mais um adolescente, você já está na sua vida adulta, então você precisa ter um pouco mais de responsabilidade, tá certo? Então vamos lá, aí você chegou na sua vida adulta, né? Então você está no final da adolescência, começo da vida adulta, ou até um pouco depois. Tá? Vou dar o meu exemplo porque, como eu falei, tudo meu foi muito tardio. Então eu saí da escola com 17 anos, eu demorei 2 anos para entrar na faculdade, então digamos que a minha vida adulta começou aí com 19, 20 anos. Tá? Então, para mim a faculdade, ela nada mais é do que outra experiência também bem traumática e bem ruim, né? Diferente, ainda potencializado, né, em relação à questão da escola, porque na escola você pelo menos tem aquele grupo de amigos que você se protege, entre aspas, né? Então você até consegue, de certa forma, né, amenizar um pouco essa situação, porque você acaba encontrando, né, pessoas que passaram pela mesma situação que você. Já na faculdade, você é um completo estranho, né, num mundo que é totalmente diferente, um mundo exatamente muito mais adulto, né, é um choque de realidade muito grande. Né, eu lembro que quando eu comecei a faculdade foi bem difícil para mim, né, ainda mais a faculdade que eu fiz, que era uma faculdade de pessoas muito elitizadas, e aquilo era muito diferente do que eu sou, né, eu sou uma pessoa, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente simples, humilde, gosto de ficar brincando, ficar fazendo piada, eu gosto de me vestir de, sabe, não tenho muito disso de ficar me vestindo muito bem, enfim, eu tenho um jeito bem livre, assim, sabe, pessoal? Então eu ia lá pra faculdade com roupa de academia, eu era bem, sabe, meio doidinho, assim, até, sabe? Mas acabei vendo que isso fez com que as pessoas me olhassem de uma forma diferente e acabou até me fazendo mal, sabe? Então eu acabei tendo que assumir uma personalidade que não era minha, né? E foi aí o momento em que eu me perdi, literalmente, né? Acabei ficando próximo de pessoas realmente muito ruins, que fizeram coisas ruins para mim. Enfim, eu já contei isso num outro vídeo, né? Se você tiver curiosidade, eu posso até colocar aqui, né, no vídeo de cima para que vocês vejam o que aconteceu nessa situação. Mas o engraçado da vida, pessoal, é que assim, tem coisas que a gente não consegue explicar, né? E diante de todas essas situações ruins que aconteceram comigo, né, acabei encontrando um cara que era um picareta, que acabou me aplicando diversos golpes,
Desse cara picareta, acabei conhecendo um outro que também não era lá flor que se cheire, era um pouco menos, né, pior do que esse primeiro, mas também não era uma pessoa lá muito confiável. Mas através dessa segunda pessoa que eu acabei conhecendo a minha atual esposa, né? Isso foi em 2009, ou seja, você está vendo como tem coisas que a gente às vezes não consegue explicar, pessoal? Tem coisas que, tem situações às vezes que a gente acaba tendo que passar pra gente, é como se fosse um jogo, né? É como se fosse um joguinho que você tem que ir superando diversos desafios até você encontrar uma recompensa, né? E a recompensa da minha vida foi ter encontrado a minha esposa, né? A pessoa com quem eu tô desde 2009, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com quem eu já passei muita coisa, né? Estamos construindo muita coisa, somos ainda jovens, temos muito que construir juntos, mas a vida me proporcionou isso, né? A vida me proporcionou conhecer uma pessoa dentro de uma diversidade, né? Olha só que bacana. Então, quando eu paro para pensar isso, pessoal, eu fico pensando, meu, a minha vida ia ser totalmente diferente, né? Se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei, sabe? Então, o que eu tô querendo trazer aqui para vocês, pessoal, é assim, o que vocês passaram, né? Cada um pode ter passado por experiências difíceis, não tão difíceis, enfim, mas são experiências únicas. Mas vocês podem ter certeza que eu acredito muito nisso, tá, pessoal? É que tudo aquilo que a gente passa com um propósito, com um motivo, tá? Que é com um motivo, com um propósito, a gente melhorar como ser humano, né? Para que a gente veja essas situações, que a gente não cometa os mesmos erros, né? Então a gente tem que sempre tirar uma lição positiva de tudo aquilo que a gente passou, né? Eu não sou daquele tipo de pessoa que vou ficar remoendo, já fui esse tipo de pessoa, tá, pessoal? Mas é muito tóxico isso, né? Muito prejudicial a gente ficar lembrando dos acontecimentos como se fossem coisas muito traumáticas, né? Eu acho que a gente tem que sim lembrar delas e colocar um ponto final, né? Por isso que é importante a terapia, né, pessoal? Que você acaba conseguindo colocar um ponto final em certas histórias que antes você não colocava, que antes você simplesmente só abria, né, a ferida e ela ficava lá te machucando, machucando e você não sabe como lidar com ela. Mas a terapia vai te ajudar com isso, né? Vai ajudar você a entender o porquê que isso aconteceu e vai conseguir realmente tampar esse buraco. Tá? Então eu acabo, né, pensando e pensei diversas vezes que, meu, se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei, né, na minha infância, foi uma infância bem difícil, uma adolescência também meio traumática, né, com experiências meio não convencionais, né, se eu não tivesse passado por tudo isso, muito dificilmente, né, se eu não tivesse escolhido a faculdade que eu escolhi, se eu não tivesse demorado para entrar na faculdade como eu demorei um pouco, tudo isso fez com que eu conhecesse, né, a minha esposa. Então, veja só, muito provavelmente eu não teria a minha esposa hoje em dia, muito provavelmente não teria a minha cachorrinha que eu tenho hoje em dia. Então, olha só, é uma série de fatores, pessoal, que se a gente parar para pensar, tudo vai ter um lado positivo, tudo vai depender do quanto que a gente quer focar, sabe? Então, eu tenho aprendido muito isso na vida nesses últimos anos, né, principalmente nesses últimos 2 anos aí, né, finalzinho de 24, começo de 25, foi exatamente o finalzinho do ciclo da minha empresa, né? Eu acabei realmente pensando muito mais na minha vida, sabe, pessoal? Eu acabei realmente vendo coisas que eu fiz lá atrás de errado e o que eu posso corrigir, sabe? Então a gente acaba muitas vezes colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias, né? Isso aconteceu porque fulano fez isso, ou porque, sei lá, porque Deus quis. Você acaba colocando a culpa em diversas situações e acaba não vendo o que você fez de errado, né? Então, junto com a terapia e com essa consciência, né, pessoal, eu acabei vendo muitas coisas que eu realmente errei, né, principalmente aquilo que eu falei no começo do vídeo, da gente gerar uma expectativa muito alta, né, esse medo que eu sempre tive, na verdade é um medo, não sei vocês, pessoal, eu sempre tive um medo de ficar sozinho, sabe? Então, o medo de ficar sozinho, o medo de não ser aceito, né, fez com que eu fizesse coisas muitas vezes impensadas, né? A gente acaba tomando atitudes não racionais, né? Então, são atitudes, na verdade, passionais. Muito pelo medo, né, de estar sozinho, muito pelo medo de não ser aceito. Então, quanto menos essa frase, né, que eu li em outro lugar, outro dia, não lembro onde foi, pessoal, mas ela faz muito sentido para mim, tá? Quanto mais medo a gente tem de ficar sozinho, mais a gente acaba ficando sozinho, né? E a gente tem que aprender, né? No fundo, a gente tem que aprender na vida que a maior parte da vida nós vamos passar sozinhos, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Lidar com esse sentimento de ficar sozinho, de estar sozinho, né? E entender que isso é um processo natural, né? Que a gente não pode ficar com um medo absurdo
e começar a fazer coisas que não fazem sentido, né? Começar a se desvirtuar, começar a ir para um outro caminho, né? Começar a ser uma pessoa diferente do que a gente é, né? Então, o André, ele sempre foi essa pessoa, então todas as atitudes que eu for ter, né, tem que ser baseadas naquela pessoa que eu sou, né? Não posso simplesmente querer ser uma outra pessoa que eu não sou, porque isso vai desvirtuar toda a minha personalidade, né, pessoal? Então, essa é a dica que eu dou aqui para vocês, pessoal. Esse vídeo ele foi feito exatamente para você, sabe, que tem esse medo, né, de ficar sozinho, que tem uma autoestima muito baixa, né, como eu sempre tive. Então esse vídeo, ele é um vídeo que eu acho que é muito importante, sabe, pessoal, para que você possa realmente, eu se tivesse tido uma pessoa, né, que tivesse me falado tudo isso, sabe, muitas coisas eu teria deixado de passar, sabe, mas tudo bem, já passou, né? Mas eu estou exatamente falando isso aqui para vocês, pessoal, mais como um conselho mesmo, sabe? Entendam que tudo que vocês passaram na vida de vocês ou que vocês vão passar faz parte de um processo, né? Tudo faz parte de um aprendizado e você sempre tem que tentar, por mais estranho que seja, tá? Por mais difícil que seja a situação, é muito importante que vocês saibam, né, tentar tirar algo positivo disso. Eu falo isso por quê? Porque quando a gente foca, né, no negativo, a gente acaba direcionando a força tudo para um lado só, sabe? Isso acaba muitas vezes sendo muito tóxico e isso pode acabar virando um hábito e isso é um perigo muito grande, tá, pessoal? Então, quando você perceber que você está começando a virar esse tipo de pessoa, você deve tomar uma certa atenção, né, para que você não acabe tomando, pensando dessa forma. Né? Então, sempre que você puder pensar de forma positiva, mesmo na adversidade, com certeza as coisas vão ser bem diferentes para vocês, tá bom? Então, se eu posso dar uma dica final para vocês, pessoal, não gerem uma expectativa maior do que as coisas precisam ser, tá certo? Deixe as coisas fluírem naturalmente, né? Aproveite cada fase da sua vida, tá certo? Tenha em mente que todas as fases da vida terão momentos bons e momentos ruins, né? Saiba aproveitá-los da melhor forma possível, né? Tome cuidado com essa questão de você achar que você está no controle das coisas, tá? Porque muitas vezes nós não estamos no controle, a gente acha que a gente está no controle, mas nós não estamos, tá certo? Então peça ajuda, sabe? Peça ajuda para seus pais, peça ajuda para seus amigos, peça ajuda para pessoas próximas, vá ao psicólogo, tá certo? Faça tudo isso que com certeza, pessoal, você identificando esses padrões em você, o quanto antes você identificar esses padrões em você, mais você vai conseguir ter uma vida adolescente mais saudável, uma vida adulta mais saudável, tá certo? Então eu tô passando todas essas experiências, pessoal, que foram coisas que eu passei, tá certo? E que eu entendo muito bem o sentimento, como eu falei lá atrás, que vocês sentem de se sentir sozinhos, de se sentirem excluídos, é algo natural, tá? Muita gente passa por isso, mas você não precisa continuar passando, tá? É isso que eu tô querendo dizer, pessoal. Você pode virar a chave, tá? Desde que você entenda, compreenda o que você fez de errado, né? O que você está fazendo de errado, você com certeza, ao identificar isso, você vai conseguir quebrar esse padrão e vai conseguir criar novos padrões e aí sim, né, as coisas vão começar a fluir naturalmente, né, então você não vai começar mais a sentir esse medo porque as coisas vão simplesmente acontecendo, né, quanto menos você esperar, tá, mais rapidamente elas vão acontecendo e naturalmente, tá, então não seja ansioso, tá? Eu, durante muitos anos da minha vida, fui muito ansioso, querendo que as coisas acontecessem. Então, vá vivendo dia após dia, né? Não fica ansiando muito pelo futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Como que eu vou saber o que vai acontecer amanhã? Então, procure não deixar essa ansiedade falar mais forte do que você, pessoal. Viva o presente, tá? O que a gente está vivendo é o agora, né? Então, não deixe de viver o agora, porque o que a gente está vivendo agora, daqui a um minuto, essa experiência já se foi. Né? Então, aproveite ao máximo o momento que você está agora, né? Seja ela sua infância, adolescência, vida adulta, e entenda que está no seu poder essa transformação. Assim como eu, aos meus 39 anos, 38 anos, eu consegui enxergar isso, tá certo? E minha vida está mudando bastante em relação a isso. Então, quando a gente toma consciência que está no nosso poder, não está nas mãos dos outros, mas sim na mão de cada um de nós fazermos a diferença na nossa vida, as coisas vão começar a fluir naturalmente, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil para vocês.
Se ele foi útil, pessoal, né, se inscreve aqui no canal, né, deixa seu comentário, deixa seu like também, que ajuda o canal aqui a crescer, o conteúdo a chegar para cada vez mais e mais pessoas. Então, como eu falei, me chamo André, agradeço muito a quem ficou aqui até o final do vídeo, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.